Hoje é natural, né? Onde que você tá olhando e você tá mexendo o dia inteiro? É no Facebook, em primeiro lugar no Instagram, ok? Sim. Até o WhatsApp, se eu não estou enganado, tem lá uma parte, uma maneira de você também ter algumas coisas para você poder anunciar, certo? Mas nem vou entrar nesses detalhes, nesses pormenores. Mas o empresário chegou lá e falou, cara, eu tenho um site que ele é excelente, tem tudo que precisa, mas eu vou ter que ser refém das redes sociais para crescer no orgânico? Sim, tem que ser refém das redes sociais. Por quê? A rede social é uma ferramenta que você vai mostrar o seu posicionamento de mercado. Uhum. É onde você vai conseguir fazer com que o seu cliente se conecte com a sua empresa. Uhum. Por quê? Num anúncio puro, não gera conexão. Um anúncio puro é para vender. Uhum. Mas para você vender, todos aqui sabem que existe um processo chamado funil de vendas. Certo? Um funil de vendas existe em 3 camadas. Uhum. Que é o topo, o meio e o fundo do funil. E o que as pessoas geralmente querem? Trabalhar no fundo do funil. Uhum. Só que o fundo do funil, ele vai ser consequência do meio e do topo do funil. Então, é a lógica reversa. Por isso que eu falo que o marketing ele é mais para frente. E antes é o orgânico, é a produção de conteúdo, é a validação das conversões e o acúmulo das conversões. Por quê? Você concorda comigo que, matematicamente falando, se eu pegar 100 mil reais e multiplicar por 0, vai dar quanto? 0. Vai dar 0, não vai dar 100 mil. Uhum. E o que acontece na maioria das empresas é isso. Ela tem 0 vendas. Ela tem 0 postagens, tem 0 stories. E ela quer colocar 10 mil reais em tráfego. Quer vender no seco, né? O que vai acontecer? Vai gastar 10 mil reais e não vai vender nada. Não traz nada qualificado. A verdade Você é entende? essa. Esse é o maior problema. Você nem conscientizou a pessoa, nem informou ela do que... Aí é que tá o pulo do gato. Mas aí eu já tive essa vivência, tá? Na parte, pelo menos, de infoproduto, que é aquele esquema assim, você tem um anúncio falando lá, e trazendo nomes fortes até, a gente pode estar trazendo. Mas eu tenho lá um anúncio X que tá falando, ó, eu vendo isso, essa é a duração, esse é o valor. Clica aqui, vou te dar mais informações sobre isso, tem aqui pra você ir pra página de pagamento. Você não converte praticamente nada. Esse daí é uma estratégia para infoproduto. Ok. Só que, da mesma maneira, eu tô fazendo como se fosse um comparativo, né? Porque eu tô seco. Eu achei muito interessante a tua colocação, porque ela dá pra explicar muito bem a diferença do e-commerce nesse contexto. Ok. Né? O contexto do e-commerce, naturalmente, ela já é uma ferramenta de fundo de funil. Uhum. Por quê? Porque o cliente, quando ele entra numa loja virtual, ele já entra com uma intenção de compra. Ele já tá pré-qualificado. Ele já procurou pelo seu produto. Ele viu que você tem o produto, viu que o preço é competitivo, e aí ele entra na sua página para ver se o frete também é competitivo. Uhum. Ou seja, ele já tá inclinado a comprar aquele produto. O e-commerce é uma ferramenta de fundo de funil. Uhum. Nessa estratégia que você mencionou, você não tem fundo de funil. Você vai ter que capturar o lead, certo? Nutrir o lead. Exato. Para depois você fazer a conversão. Ele. Então são estratégias diferentes que eu achei muito bom você ter colocado, porque explica muito bem a diferença entre infoproduto e e-commerce. Uhum. Então o e-commerce ele é uma estratégia direcionada para fundo de funil. Só que e o marketplace? O marketplace é um canal de vendas. Uhum. O e-commerce, quando a gente fala, como eu estou falando de e-commerce, eu estou me referindo a canal próprio de vendas. Uhum. O que é um canal próprio de vendas? A empresa ter o seu próprio e-commerce, sua própria loja virtual. Certo. O e-commerce ele é um mercado gigantesco. Quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando de plataforma de e-commerce, meios de pagamento, meios de envio, aplicativos que vão apresentar dashboards, que vão consolidar indicadores de gestão, que vão melhorar a experiência do usuário no site. Então, o e-commerce ele é todo esse ecossistema, diferente da plataforma de loja virtual, que é uma parte do e-commerce. Posso fazer uma pergunta? E essa metodologia, todo esse sistema, qualquer um consegue ter? Uma pessoa, um artesão que produz em casa, trabalha, tem o seu produto, ele quer ir para o digital. Vocês acham que isso é válido para ele, para exponencializar as vendas, para ele crescer? Ele consegue vivenciar isso? Ele consegue aplicar isso no dia a dia dele? É exatamente esse propósito de a gente estar levando o projeto do Growth Hack aplicado ao contexto do e-commerce lá para a Secretaria de Transformação Digital. Por quê? Geralmente o pequeno empresário precisa de um empurrão, precisa de um apoio, de um incentivo. Sim. Né? O pequeno empresário precisa do incentivo.
Como que, se eu chegar lá e bater na porta dele, ele vai falar assim, não, isso não é pra mim. Por quê? Porque o nível de consciência dele pra essa solução não tá clara na cabeça E dele. foi o que eu tinha pedido antes, que talvez eu falei maturidade, né? Mas a consciência, até chegar pra uma empresa, né? Você vai chegar lá na empresa e falar assim, viu? Eu sou uma consultoria, eu sou uma mentoria de growth. Que isso? Que é isso? É de comer, de beber? Exatamente. Assusta. A pessoa se assusta. Assusta. E mesmo se você explicar o contexto, e daí que nem pegando o exemplo de um artesão, não que ele não tenha o conhecimento necessário, mas talvez se ele não for da área de tech, de tecnologia, estiver muito envolvido com rede social e afins, talvez ele ainda assim vai se assustar. Eu vou te falar um número agora que não sei se vocês conhecem, mas talvez vocês se assustem também com esse número. Você sabe quanto é a transformação digital? Tô falando do mercado varejista apenas. Você sabe quanto representava o comércio varejista no digital no Brasil antes da pandemia? Não. É uma pergunta pra vocês aqui. Você sabe disso? Não tem esse número. Fala um número, chuta um número. Ah, não vou chutar. Chuta um número. Ah, não sei, cara. Mas chuta. 20%. Chuta um número. 28%. 28%. Você, Edmar. Sei lá, 15%. Beleza, você. 20%. 20%. Todos erraram. O comércio varejista, vou falar da China então, pra vocês entenderem melhor o panorama. Nível global, China, 70%, de 50% a 70% do varejo é digital na China. 70. De 50% a 70%. Nos Estados Unidos é de 30% a 50%. No Brasil, na cabeça. Pós-pandemia, todos vocês erraram, estamos em 11%. Pós-pandemia.